fazer um videozinho curto falando do Blue Pill, do Purple Pill e do Red Pill, né? Do pílula azul, do pílula roxa e do pílula vermelha. Só para elucidar um pouquinho e tentar simplificar o máximo possível as diferenças principais entre esses três tipos de homens, né? O mais fácil de se definir, que rapidamente vem à cabeça, é o Blue Pill, né? O Blue Pill, o pílula azul, é aquele cara que acredita na mulher unicórnio, acredita na mulher exceção, mas é um pouco além, é aquele cara que idealiza totalmente a imagem feminina, do nível de princesinha Disney, né? Tinha aquela frase lá do Meninas Superpoderosas, né? Que elas são... O que que era? Acho que era farinha, açúcar, não sei o que, tudo de bom, né? É aquele pessoal que acha que mulher nunca vai fazer mal pra ninguém, é aquele pessoal que, quando sai qualquer notícia de uma mulher que assassina alguém, ou que judia dos filhos ou do marido, a pessoa já vai pra defesa, assim. É o cara totalmente cavaleiro branco, é extremamente gado demais. E a questão do cara pílula azul é que ele não sofre tanto no decorrer da vida dele. O sofrimento ele vem depois de um acontecimento muito grave que destrói essa imagem idealizada que ele tem das mulheres ou da mulher dele em questão, né? Da suposta unicórnio dele, da suposta Maria Exceção dele. Isso daí é perigoso pra caramba porque geralmente quando o cara pílula azul tem esse acontecimento, não sei, ele pode receber um divórcio do nada, ou ser traído sem estar esperando, ou sofrer até uma fraude de paternidade. A questão é que a força da imagem idealizada que ele tem da mulher é tão grande que ele corre o risco realmente de cometer uma loucura. De acabar dando fim na mulher, dando fim nos filhos, ou dando fim até em si mesmo, certo? E talvez se ele resistir a esse impulso de dar fim a alguém, né? Ele vai ter uma vida bem depressiva e bem sofrida depois desse acontecimento. Mas o perigo do cara Blue Pill é isso, é porque é o cara que acaba cometendo alguma loucura porque ele tem uma imagem totalmente idealizada da mulher. E muitas vezes até a mulher com a qual ele acaba se relacionando, ela está longe de ser próximo dessa imagem idealizada. É capaz até que ela seja abusiva com ele, seja abusiva com os filhos. Mas tem que entender que essa imagem que o Pílula Azul tem da mulher idealizada é uma imagem interna dele, certo? Também é uma forma de rejeitar e não aceitar a realidade. Então tá, a gente definiu aí rapidinho o que seria o cara Pílula Azul. O cara da Pílula Roxa, ele tá um nível acima do Pílula Azul, certo? O Pílula Roxa, ele reconhece que não exista mulher exceção, não exista mulher unicórnio, só que ele está tentando encontrar uma boa o suficiente, certo? De certa forma, ele não tem uma imagem idealizada das mulheres ou da mulher com quem ele se relaciona em questão, porém ele tem uma tendência a evitar, certo? Ignorar os comportamentos tóxicos, os comportamentos extremamente destrutivos de todas as mulheres ou da mulher dele em questão. Vamos lá, ele não tem uma imagem idealizada, só que ele ainda assim fica dando passe livre. Fica dando passe livre, fica aceitando algumas coisas, porque vem sempre aquele pensamento à cabeça. Ah, ok, ela tem alguns defeitos, só que ela tem umas qualidades, então vamos ver se o negócio está valendo a pena, parari, parará. Então, essa é a diferença ali do Pílula Roxa. Ele não acredita na mulher de exceção, ou na unicórnio, só que ele está tentando encontrar uma boa o suficiente para talvez casar, ter filhos, talvez morar junto, enfim. Ele vai dando uns passes livres. Só que a questão principal do cara Pílula Roxa é que ele, pelo fato, né, dele ter nascido na era feminista, ele geralmente ele acaba, não importa se é de direita ou de esquerda, ele acredita no igualitarianismo. Veja bem, aquela parte de tentar achar uma mulher boa o suficiente, né, viável para ter um relacionamento de longo prazo, ele opera de acordo com a ideia do igualitarianismo. Ele está tentando achar uma mulher que seja independente, que seja uma companheira e tudo mais. E daí tem aquela falha, tem a grande falha que é a seguinte, o cara acha, a primeira falha é que ele acha que a mulher é tão capaz quanto ele. Ele não reconhece, lembra que eu falei que o Pílula Azul, ele evita de ver parte da realidade ou se nega a ver parte da realidade. O Pílula Roxa também.
O pílula roxa, ele geralmente evita de ver a realidade de que no relacionamento, a mulher, por mais que no começo ela não seja uma dependente do homem, conforme vai passando o tempo, ela vai cada vez mais se tornando mais dependente do homem. E acaba até exigindo isso do homem, diretamente e indiretamente. Mas veja bem, como o cara pílula roxa ele não tem uma imagem extremamente idealizada da mulher, quando ocorre um acontecimento grave, novamente, já falei, ou toma um divórcio, um chifre, uma fraude de paternidade, né, que são os 3 casos mais graves, ele não chega ao ponto de criar uma loucura, de cometer uma loucura. Porque ele não tinha uma imagem extremamente idealizada da mulher, então não é um baque tão forte assim. Porém, acaba sendo uma decepção bem grande e vem um sentimento de traição muito grande. Porque veja bem, por mais que ele não tivesse uma imagem idealizada da mulher, ele tentou encontrar uma que fosse boa o suficiente, uma que fosse viável para ter algo no longo prazo, para talvez casar e ter filhos. E daí vem aquela paulada. Por que essa paulada ocorre? Que nem eu falei, geralmente o cara pílula roxa, ele acredita no igualitarianismo. Ele acha que a mulher ela vai ser independente durante o relacionamento, certo? Ele acha que ela vai ser uma companheira de igual para igual, e daí toda hora que ela dá uma fraquejada, que ela mostra que talvez ela não é capaz, tão capaz quanto ele, ou demonstra que ela quer que ele comece a assumir um papel de provedor para dar uma vida mais fácil para ele evita de ver isso, certo? Ele evita de reconhecer e ver essa parte da realidade. Da mesma forma que ele acaba tolerando alguns comportamentos tóxicos da mulher que talvez serviriam para mostrar que ela não é aquilo tudo, não é tão boa assim. Mas enfim, nesse caso, o que acontece? Como eu já disse, o cara pílula roxa ele não vai cometer uma loucura, ele não vai dar fim em ninguém, certo? Só que ele pode acabar se ferrando o resto da vida dele, financeiramente. Então ele tem um certo sofrimento, mas não é um sofrimento tão grande, de agudo, assim, de imediato, que nem o cara pílula azul. É um sofrimento mais prolongado, certo? É um pouco de sofrimento até ele tentar encontrar uma mulher viável e também depois disso, se ele toma um acontecimento grave, daí ele passa o resto da vida dele sofrendo os efeitos disso. Mas nesse caso, por que isso acontece, né? Tem aquela história clássica dos caras do exterior que eles contam que é o seguinte: um homem e uma mulher eles se conhecem na universidade, começam a se relacionar, os dois são de classe mais alta, cada um deles chega ali num salário, digamos, de $50.000, certo? E daí, depois disso, conforme o relacionamento vai passando, eles chegam naquela situação, olha, vamos morar junto, vamos casar, porque se a gente fizer isso, a gente vai chegar a $100.000. Vai estar no patamar lá do 1% do topo da população. Enfim, o que acontece? Mais tarde, depois do casamento, a mulher acaba ou desistindo do emprego dela, ou indo para um outro emprego que pague menos, ou até decidindo se tornar mãe, certo? Enquanto a criança é pequena, ela não quer trabalhar, ela quer ficar só cuidando da casa e da criança e talvez, muitas vezes, ela não volta para o mercado de trabalho. Porém, veja bem o que acontece. O homem tinha um salário de 50 mil, a mulher tinha um salário de 50 mil. E se juntaram 100 mil. A hora que ela desce de nível profissionalmente ou decide simplesmente abandonar o mercado de trabalho, ela quer continuar tendo aquele padrão de vida de um casal de 100 mil. Quem é que vai ter que ralar para dar conta disso? E vamos analisar o caso que está vindo uma criança. Quer dizer, além daqueles 100 mil que o homem vai ter que gerar sozinho agora para manter o padrão de vida que ele e a mulher estavam acostumados, ele ainda vai ter que fazer um pouquinho mais porque ainda vai vir uma criança aí no caminho. Entendeu? Então veja bem, é mais ou menos isso que acaba acontecendo com o Purple Pill, o pílula roxa. Ele desperdiça parte da vida dele, buscando uma mulher que seja viável para ter relacionamento, ou também, mesmo que ele não queira casar, não queira ter filhos, ele fica tentando buscar uma mulher para ter um relacionamento de longo prazo igualitário, de contribuição igual dos dois lados. Basicamente ele quer procurar uma mulher independente, que tem a casa dela, que tem o salário dela, e vão ficar sendo assim eternamente namorados, né? Durante alguns anos, talvez algumas décadas, né? Existem alguns casos que chegam nesse nível. Mas daí, a questão é a seguinte: inevitavelmente, eu já falei, a mulher ela vai começar a exigir que ele comece a executar o papel de provedor. Tem até um vídeo do Tom Likas, eu acho que foi o TRP que traduziu, que ele fala que a mulher ela espera que o homem pague pelo tempo dela.
Não só isso, conforme vai passando o tempo no relacionamento, ela percebe que ela está envelhecendo, ela começa a exigir mais ainda desse homem porque ela vê que ela está perdendo a opção de estar com outro homem. Vem aquela frase à cabeça, né? Eu dediquei a você os melhores anos da minha vida. Traduza isso como os anos assim que ela era mais jovem, mais atraente, mais fértil. Compreende? Então, muitas vezes o cara que é pílula roxa, ele vai chegar nesse estágio do relacionamento, ele vai ver esse comportamento da mulher de exigindo uma proteção, uma provisão dele, certo? E daí ou ele vai ignorar, ou ele vai achar que isso é um acontecimento isolado, que ela só exigiu esse mês mais provisão dele, mais pra frente ela não vai exigir nem nada disso, entendeu? E ele vai tentar meio que empurrar com a barriga. Porque como eu já disse em outros vídeos, a mulher ela vai mudando os termos do relacionamento sem consultar o homem. Vocês começam um relacionamento de igual para igual, cada um bancando a si mesmo. Conforme o tempo vai passando, ela vai exigir que tu comece a pagar mais no relacionamento, contribuir mais. Vem aquela frase do depois que tá casado, depois que tá muito tempo junto, né, não existe mais o dinheiro dele e o dinheiro dela, existe só o dinheiro do casal. Por que se diz isso? Porque, obviamente, que na maioria esmagadora dos casos, o homem tem mais dinheiro do que a mulher. Então, um arranjo em que junta o dinheiro dos dois e divide para as necessidades dos dois vai beneficiar a mulher, que é quem está contribuindo menos. Compreende? E daí, nesse caso, o cara pílula roxa ele pode ficar ignorando isso. E daí o relacionamento vai se tornar mais tóxico. A mulher vai começar a desrespeitar cada vez mais ele, porque ele não está executando o papel de provedor, certo? E daí vai acabar ou tomando um divórcio, um pé na bunda, um chifre, alguma coisa assim. Enfim, muitas vezes isso pode ser até um cheat test da mulher, certo? Ela, no final das contas, ela tem aquele papo de empoderada independente, mas no fundo, ela quer um provedor e daí ela fica testando, cara. Testando, porque também tem outra dinâmica que às vezes ocorre no relacionamento, que é o seguinte, a mulher ela não tem coragem de terminar o relacionamento ou tomar a iniciativa de terminar o relacionamento, então ela vai cutucando o cara cada vez mais forte, tornando o relacionamento cada vez pior, para o homem criar a coragem de terminar o relacionamento. Geralmente o cara pílula azul ele tem menos coragem de terminar o relacionamento, ele vai deixando o negócio ficando cada vez pior. O cara pílula roxa ele vai deixando um tempo, só que cedo ou tarde ele acaba tomando a iniciativa de terminar, entendeu? Ele só acaba sofrendo um pouco menos, né? Ele tem um prazo de validade assim, ok, o relacionamento tá tóxico demais, não tá valendo a pena, vamos terminar, certo? E daí nesse caso o cara pílula roxa ele pode desperdiçar muito tempo da vida dele tentando encontrar essa mulher boa o suficiente, né, independente, para ter um relacionamento igualitário, ou ele pode acabar sofrendo na vida dele porque ele queria encontrar uma mulher para ter um relacionamento igualitário de grande duração, de anos, décadas, né, meio que para o resto da vida. Só que ele vê que ele vai tendo um relacionamento, chega sempre no mesmo estágio, termina, arranja outra, mesmo estágio, termina e arranja outra. E daí muitas vezes ele não está querendo ver essa realidade de que a mulher, no final das contas, ela quer o provedor. Cedo ou tarde ela vai querer um provedor. Tem até um vídeo deve ter de 1 ou 2 anos do Pondé ali, como ele começou a ficar mais ativo no YouTube, que ele falou isso. É inevitável, a mulher, conforme vai passando o relacionamento, ela quer um homem que vá dar uma vida mais fácil para ela. Ela pode até não desistir totalmente da carreira dela, mas ela pode reduzir a jornada dela e o homem é que vai ter que pagar essa conta, certo? Ou ela pode mudar de carreira para uma carreira mais fácil e o homem vai ter que pagar a conta, entendeu? Então o cara, assim, o Blue Pill ele vai aceitar cegamente, se tornar o provedorzão porque vai achar que a mulher é uma princesinha. O Purple Pill ele vai acabar meio que sofrendo assim, porque não, ele queria que o relacionamento continuasse daquele jeito de igual para igual, como era no começo, não vai aceitar, isso vai gerar atrito, ou ele ou a mulher vão acabar terminando o relacionamento, certo? E daí qual que seria finalmente a diferença desses dois grupos em comparação com o Red Pill, com o cara pílula vermelha? Eu acho que a questão principal é que, obviamente, ele não acredita em unicórnio, ele não acredita em mulher exceção. Muitas vezes até a questão da mulher que é boa o suficiente, ele reconhece que não é o caso de tu achar uma mulher boa o suficiente. O caso é que tu tem que, não só tu individualmente, a sociedade como um todo, aí entra o governo e a cultura. Tu, o governo, a cultura do momento que tu vive, da sociedade que tu vive, tem que criar mulheres boas o suficiente e manter essas mulheres boas o suficiente.
Por que que eu digo isso? Porque muitas vezes tem gente que fala, não, mas a minha avó era diferente, a minha bisavó era diferente. Só tem um pequeno detalhe, meu caro. Na época da tua avó, existia um estigma para mãe solteira. Existia estigma para mulher divorciada. Existia estigma ou até mesmo punição para mulher que cometia adultério ou fraude de paternidade. Então veja bem, não era que a tua avó era um ser de luz que estava num nível de moralidade acima. A questão é que ela não tinha o direito ou a opção de sacanear o teu avô ou o teu bisavô. Então geralmente o cara que é Red Pill, pílula vermelha, ele tem consciência disso, certo? E daí vamos simplificar, porque eu já falei bastante da dinâmica de relacionamento, de conforme o tempo vai passando, a mulher vai exigindo cada vez mais provisão do homem, né? Porque ela quer que ele dê uma vida mais fácil para ela. Eu já falei bastante disso quando eu falei do cara pílula azul e do cara pílula roxa. A diferença é que daí o cara que é pílula vermelha, né? Ele reconhece que não existe exceção, não existe unicórnio. Ele reconhece que para existir mulheres boas, a sociedade tem que exigir que as mulheres sejam boas, certo? E a outra questão daí no caso é que ele não acredita nessa balela do igualitarianismo. Ele não acredita nesse negócio do relacionamento igualitário porque ele sabe que a mulher não quer isso. Tanto na esfera individual, né, no micro, como no macro. Se tu pegar os últimos 50 anos, todas as vezes que chegou aquela situação de, olha, agora a gente vai exigir as mesmas responsabilidades das mulheres que a gente exige dos homens na sociedade. Toda vez que isso foi colocado para ser discutido em lei e tudo mais, o que aconteceu? Toda vez que as mulheres tiveram a opção de escolher entre direitos iguais e privilégio, tratamento preferencial, elas sempre escolheram o privilégio e o tratamento preferencial. Então, o cara pílula vermelha, ele sabe que a mulher não é tão capaz quanto o homem, e ele sabe que a mulher não quer uma situação de igualdade com o homem, um relacionamento igualitário. Ela quer um cara que esteja acima dela, certo? Que tenha condições de dar uma vida mais fácil para ela. Ele reconhece que ele tem que estar acima da mulher, seja para começar o relacionamento, como também para decorrer o relacionamento e manter o relacionamento, manter a atração dela por ele, certo? Então essas são as partes principais. Ele não acredita no igualitarianismo, ele sabe que a mulher não só ela é menos capaz do que ele, como ele sabe que a mulher quer que ele dê uma vida fácil para ela. Então vamos lá, relacionamento vai rolando, começa de igual para igual, a mulher começa a pressionar o cara que é pílula vermelha a se tornar um provedor. Simplificando muito facilmente essa parte. Duas perguntas. A primeira pergunta: esse homem pílula vermelha, ele quer casar, ele quer ter filhos? Se a resposta é não, a hora que a mulher começa a pressionar ele para se tornar um provedor, ele já sabe que já chegou naquele prazo de validade do relacionamento e tá na hora de, terminar. E eu falei casar e ter filhos, eu posso falar casar ou ter filhos, porque para todos os efeitos, o homem que se casa hoje em dia ou assume uma união estável com uma mulher, mesmo sem ter criança, tem um dependente na jogada. A mulher é um dependente para todos os efeitos, certo? Pensão para ex-esposa tá aí, partilha de bens tá aí, entendeu? Até mesmo durante o relacionamento, né? O próprio fato dela exigir que ele comece a ser um provedor para ela e subsidiar um estilo de vida mais fácil para ela, já caracteriza ela como uma dependente. Então, se o cara pílula vermelha, ele não quer casar, ele não quer ter essa obrigação legal com uma mulher, ele não quer ter uma mulher como dependente dele, a hora que chega nesse estágio do relacionamento que ela exige um provedor, ele termina o relacionamento ali, certo? Agora, digamos que esse cara pílula vermelha, ele talvez tenha ainda uma vontade de casar e ter filhos. Ok, a hora que chegar nesse estágio, vai vir a segunda pergunta. Essa mulher, ela é boa o suficiente para se tornar minha esposa e se tornar a mãe dos meus filhos? Se a resposta for sim, talvez ele vá para o próximo estágio e prossiga com o negócio. Se a resposta for não, termina ali igual. E daí talvez poderia ter uma terceira pergunta que seria o checkmate, né? As leis atuais são viáveis para que eu possa me tornar o marido dela, ela possa se tornar minha esposa e a mãe dos meus filhos? Daí vai depender de cada um, né? Vai depender do quão ruim as leis estão, né? Novamente, se a resposta for essas leis elas estão absurdamente ruins, sim, o cara termina com ela e já era. Prossegue com a vida dele.
Se a resposta for não, aí depende de cada um que define o seu caminho. Mas acho que o videozinho já ficou até meio longo, mas eu espero que tenha dado de definir um pouco melhor as diferenças entre o cara Blue Pill, Purple Pill e o Red Pill.